Hoje eu quero te levar a entender uma verdade espiritual profunda. Uma verdade que está na Bíblia, mas que muitos nunca perceberam completamente. O mundo espiritual não é desorganizado. Ele não é confuso. Ele não é aleatório. O mundo espiritual é governado por Deus. E dentro desse governo existe ordem, existe estrutura, existe hierarquia. E isso inclui os anjos. Eu começo entendendo quem são os anjos. Na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14, está escrito: Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Isso me mostra que os anjos são espíritos, criados por Deus, e enviados com propósito. Eles servem. Eles obedecem. Eles cumprem ordens. Mas quando eu continuo lendo a palavra, eu percebo algo muito importante. Nem todos os anjos ocupam a mesma posição. Existe hierarquia, arcanjo, autoridade e liderança. Na carta de Judas, capítulo 1, versículo 9, está escrito: Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. E em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Aqui eu entendo claramente. Existem anjos que lideram outros anjos. Miguel é um arcanjo, um líder no exército celestial. Anjos mensageiros. No livro de Daniel, capítulo 9, versículo 21. Estando eu ainda falando na oração, o homem Gabriel veio voando rapidamente e me tocou. E no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 31 e 32. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Aqui eu vejo anjos que são enviados para trazer mensagens de Deus. Eles comunicam a vontade divina. Querubins, guarda da santidade. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins, para guardar o caminho da árvore da vida. E no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. Tu eras querubim ungido para proteger. Isso me mostra que os querubins estão ligados à proteção do que é santo. Eles guardam a presença. Eles protegem a glória, serafins, adoração contínua. No livro de Isaías, capítulo 6, versículos 2 e 3, serafins estavam por cima dele e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aqui eu entendo que existem seres cuja função é adorar a Deus sem parar. Tronos, dominações, principados e potestades. Na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. E na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados. Aqui eu vejo níveis espirituais de autoridade, uma estrutura organizada no mundo invisível. Anjos em missão, proteção. No livro de Salmos, capítulo 91, versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Isso me mostra que os anjos também atuam diretamente na vida das pessoas. Eles protegem, eles guardam. Autoridade espiritual sobre nações. No livro de Daniel, capítulo 10, versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Aqui eu vejo algo profundo. Existem batalhas espirituais envolvendo regiões. Autoridades espirituais atuando sobre territórios. Anjo do Senhor, manifestação especial. No livro de Êxodo, capítulo 3,
versículos 2 e 4, e apareceu-lhe o anjo do Senhor. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus. Aqui acontece algo profundo. O texto começa falando do anjo do Senhor, e depois mostra Deus falando. Isso revela uma manifestação especial da presença de Deus. Anjos caídos, em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, e os seus anjos foram lançados com ele. E na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque Deus não perdoou aos anjos que pecaram. Isso mostra que houve queda, e que até no reino das trevas existe organização. Adoração somente a Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 22, versículos 8 e 9. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. E ele disse: Olha, não faças tal. Adora a Deus. Isso deixa claro. Anjos não devem ser adorados, somente Deus. Conclusão final. Depois de entender tudo isso, eu percebo que o mundo espiritual é real, organizado, governado por Deus. Existe hierarquia, existe autoridade, existe um exército celestial em movimento, e isso me traz segurança, porque o Deus que comanda arcanjos, querubins, serafins e todo o exército do céu é o mesmo Deus que cuida de mim. E hoje eu escolho confiar, eu escolho obedecer, e eu reconheço que acima de toda a autoridade espiritual existe um único Senhor soberano, o Deus Todo-Poderoso. Se esse estudo falou com você, eu quero te pedir algo agora. Escreve Amém aqui nos comentários, para eu saber que essa palavra chegou até você. E não para por aí. Se você tem um pedido de oração, escreve aqui também. Coloca o seu nome. Coloca o nome de alguém que você ama, porque no próximo vídeo eu vou estar orando por esses nomes. E eu quero te pedir mais uma coisa. Quando você ver o comentário de outra pessoa, não ignora. Apoia. Responde. Ora por ela também. Porque aqui nós não somos só um canal. Nós somos uma família em Cristo. E se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém que precisa entender isso. E se inscreve no canal para não perder os próximos estudos. Deus te abençoe poderosamente.